Belém, dia 5 de abril de 2025. É de manhã e eu estou a caminho do cemitério Parque Nossa Senhora da Soledade. Lá, eu irei encontrar com os pesquisadores João Brito e Rogério Melo. Juntos, nós iremos te contar os relatos de arrepiar de um dos cemitérios mais antigos de Belém. Então fica aí, deixa o teu like e se tu gostares deste vídeo, compartilha. Não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. Vamos ao vídeo. Eu me lembro que eu vinha para cá e eu abri esse portão. E nós tínhamos um ferro para levantar ele, para poder abrir. A gente abria ele, né? E pedia licença para entrar aqui no cemitério. Que a nossa barraca ficava pro lado esquerdo para quem entrava. Amarrávamos aqui, ó. Eu me lembro que era fundo. Cada legal, uma tábua, uma ripa, amarrava aqui, botava papelão, botava lona azul e ficávamos. Isso aí te traz uma memória afetiva muito forte, né, João? Nossa Senhora. Dá pra sentir tua emoção daqui. Voltar 15, 20 anos no tempo é muita coisa. Quantas gerações da tua família trabalharam na frente desse cemitério? Que a minha memória possa recordar umas 3 gerações. Começou com a tua avó, então? Meu avô começou Teu aqui, avô? né, trabalhando como zelador e viu que ele saía daqui 1h da tarde, viu que depois das 1h da tarde tinha gente frequentando e queria comprar vela. Aí depois do trabalho começou a vender vela. Depois veio a minha avó para ficar o dia todo. Passaram alguns tios, alguns primos e terminou comigo. E onde era o ponto? Era aqui. Aqui, exatamente aqui onde a gente está? Aqui. E eu tinha Pela parte de fora? Pela parte de fora, evidentemente. Eu decretei que aqui eu seria a última pessoa a trabalhar aqui. Né? Eu decretei que aqui seria o último. E a gente amarrava a nossa barraca aqui, tudinho. E eu lembro, nossa, segunda-feira, 6h da manhã, pessoas indo, eu via muita coisa. Conheci milhares de pessoas. Tive a oportunidade de conversar com milhares de pessoas, trocar informações, adquirir conhecimento, fazer um network, né? E vim para cá, agora, hoje, no sábado, pela manhã, com vários visitantes. Tô levando a minha avó aqui na porta, me chamando. Quando eu ia almoçar, que ela queria vir ao banheiro ou queria algum freguês meu, estava me chamando. Não tem como não se emocionar aqui. É como a gente recordar o tempo de infância, né? Dos nossos quintais frutíferos, Natan. Eu morei no Jurunas e nossos quintais eram muito grandes, tinha muitas árvores frutíferas. E eu passei parte da minha infância aqui, passei parte da minha adolescência e juventude aqui. Aí tu tens a memória afetiva e tu tens a memória, digamos, sobrenatural, porque tu viste muita coisa aqui também, né? Vi muitas coisas, vivenciei muitas coisas, compreendi muitas coisas. Bora contar um pouco dessa história pra galera? Bora, vamos contar já aqui. Cemitério da Soledade tem muita coisa que não sei se vai ter tempo, né? Muitas.
Menino Zezinho, um dos túmulos mais visitados aqui do Cemitério da Soledade. Uma das primeiras vezes, lá para 96, 97, quando eu vim para cá trabalhar, uma das segundas-feiras, guardando a nossa barraca pela noite, eu vi uma criança brincando aqui com uma idade de 3 anos, mais ou menos. Bem vivo, os olhos dele eram bem vivos. Era uma criança bem alegre, bem carismática. Quando eu saí da porta e vim para o túmulo, onde guardávamos as nossas coisas, eu olhei para a criança olhou para mim e riu. Não me deu tchau, mas riu. Eu fiquei preocupado, porque também eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade. E eu voltei e falei para minha avó, o que você viu? E eu tinha visto o menino Zezinho aqui, né? E aí eu fui entender que era o espírito de uma criança. Por isso que as pessoas colocavam bombom, por isso que as pessoas colocam bombom, colocam brinquedos, bolo, guloseimas. E quando chega, por exemplo, em fevereiro e outubro, que é fevereiro, na época que a gente festeja o falecimento dele, e outubro, o Dia das Crianças, isso aqui era cheio de bombom. Havia uma grade aqui na lateral que as pessoas colocavam, ou me chamavam para colocar bombom, muito bombom. Havia uma desembargadora que ela trazia 15 a 20 pacotes de bombom. Caramba. Toda segunda-feira. E quando chegava a época do Dia das Crianças, Natan, ela trazia muito carro. E no final do dia dizia assim, no final do dia você retira e doe para as crianças. Carrinho de brinquedo. Muitas brinquedos. Teve uma vez que ela trouxe um bolo de chocolate. Eu falei, doutora, que bolo delicioso. Você quer um pedaço? Deixa eu ofertar para ele que eu vou te dar um pedaço. E ela me deu. Era uma devota dele mesmo. Muito, muito. Ela chegou a te contar por que ela tinha essa devoção? Sim. Que motivou ela? Na verdade, veio pela mãe dela, que era cartorária. E com isso, a mãe dela veio devota, na verdade, entrou aqui pedindo uma graça para o marido dela, que estava com uma dificuldade de urinar e descobriu-se uma doença, ela veio, pediu para ele e obteve a cura, né, a intercessão dele. E começou a ser devota dele e do Cruzeiro das Almas. E a mãe foi trazendo a filha, e a filha foi automaticamente, né, pediu para ser ajudada no curso de Direito, pediu para alcançar o concurso público e muitas bênçãos conseguiu ela. Aí ela tinha essa devoção fervorosa. Demais. Eu não entendia como ela gastava tanto. Será que ela ainda vem aqui? Porque assim, vem. Vocês se retiram, né? Vocês se limpam, mas você não vê muita coisa. Eu tenho contato com ela. E ela vem? Vem. Não vem toda segunda-feira. Mas ela vem com menos frequência, até por causa da idade, mas vem. Ela já está aposentada. E ela vem, manda celebrar a missa toda segunda-feira em algumas igrejas aqui em Belém, mas ela vem. Pelo menos finado e Dia das Crianças ela vem. Tu chegastes a fazer também, já que tu vistes, chegastes a ver ele, chegastes a fazer alguma promessa também? Sim, na época que eu fiz o vestibular, né? Eu queria fazer para medicina e eu estudava muito. Eu cheguei a passar em medicina, só que não era minha vocação. Eu fiz cursinho no Universo e na época era um dos cursinhos mais badalados. Eu estudei muito. Eu tive a ajuda do Zezinho para ter condições de pagar o cursinho e estudar. E eu passei, só que não era o meu curso, né? Eu pedi que ele me iluminasse, que ele me ajudasse a seguir a minha vocação, o meu caminho, né? Que é ser professor. Você é professor de que matéria? Sou professor de filosofia, sou professor de história e sou pedagogo. E o Zezinho tem uma parcela imensa, não só pela minha memória afetiva do tempo que eu trabalhava aqui com a minha avó, mas também pelas intercessões, né? Por ser um espírito de luz, por ser um espírito iluminado, de auxiliar todo aquele que venha a ele recorrer por uma necessidade material ou uma necessidade da sua vida. E o Zezinho tem uma parcela muito grande com isso. Algumas sepulturas, depois que aquela pessoa que foi sepultada ali se torna um santo popular, elas vão adquirindo outra característica. Aí, por exemplo, o menino Zezinho, ele está em cima dessas pedras aí artificiais, e a sepultura é enorme, nem parece uma sepultura de criança, é uma sepultura enorme.
e que eu acredito que já mudaram aí, talvez para acenderem vela e tal. E ali está a data de falecimento dele, né? 1881, dia 13 de fevereiro. Mas tu chegastes a ouvir falar a razão da morte dele, ou tu conheces de onde que é a família dele? Porque a gente só conhece por menino Zezinho, não tem o sobrenome, né? Segundo a minha avó, minha saudosa avó, ele faleceu numa das febres, uma da epidemia de febre amarela que houve em Belém e de varíola. Ele era filho de escravo doméstico e os patrões dos pais deles gostavam muito. Só que não haveria tempo de levá-lo até a capital, Rio de Janeiro, ou a Portugal, a Lisboa, porque é muito tempo, a viagem é muito cansativa. E tentaram fazer um tratamento paliativo. Só que ele não aguentou e não suportou as mazelas da doença e veio a falecer, tornando-se este santo muito popular visitado aqui no Soledade. Ele é o mais popular daqui da cemitério? Com toda certeza. É o que mais Após o Cruzeiro é ele. é o mais frequentado, É. depois do Cruzeiro. Sim. Depois do Cruzeiro é o Menino Zezinho. E tem outros santos populares aqui? Temos muitos. Temos a escrava Anastácia, temos o Menino Cícero, temos a Maria Isabel Leite da Silva, temos a Raimunda Picanço, temos muitos aqui. Por exemplo, essa parte aqui não tinha, foi a gente que construiu. Aqui, ó. Tinha uma grade de ferro aqui ao lateral. Não sei o que aconteceu. Não sei o que houve. E, assim, além da visão que tu tiveste do avistamento do menino Zezinho, tu vistes outros Aqui, sim. espíritos aqui? Sim, inclusive de uma das colegas que trabalhava comigo, que faleceu e eu não pude ir ao velório, apareceu para mim. Aonde? Para cá. E eu estava ali na porta, ela apareceu para cá, andando. Saudosa Dilma, que ela trabalhava do lado. Bora lá onde tu viste ela? Natan, antes de falar da minha colega de trabalho Dilma, que faleceu, né, e eu não pude ir ao velório, segunda-feira, entre 2 e 4 da tarde, eu vinha para cá, para esse lado, colher manga. Tinha muita árvore muitas mangueiras aqui, muitas mangueiras. E eu falava para minha vovó, eu quero pegar manga. Esta mangueira, tinha uma bem aqui, tinha outra bem aqui, tinha várias aqui. Essa área aqui era cheia de mangas, então era uma área sombreada. E tu acreditas que eu via muitas criancinhas brincando aqui de pirapega? Espíritos. Espíritos. E eu curioso, saber para onde elas se escondiam, entravam no túmulo e não via mais. Nessa época tinha que idade, mais ou menos? Variável, com 10, 14, 18, 20 anos. Mas tu já entendias, Já entendia. mesmo quando criança, que aquilo ali não eram pessoas de carne e osso? Não, não era. Até porque eu fui acostumada aqui no Soledade, né? Vim para cá com 6 anos. E todas as segundas-feiras, após as minhas aulas, eu fui me acostumando, fui ouvindo os relatos da minha avó, fui ouvindo os relatos de outras pessoas, de fregueses da minha avó. E com o tempo fui pesquisando e eu fui me entendendo. E a gente vai se entendendo, a gente vai respeitando e vai valorizando. Mas é incrível que aqui, essa área aqui, ó, toda essa área, tinha muitas crianças brincando. 6, 7, 8 aqui. Você pode verificar os túmulos tudo pequenininho. Tudo pequeno. Aqui, João, além de ser o trabalho da tua família, era meio que o quintal da tua casa, porque tu vivia aqui, né? Era? Rapaz, eu subia nas árvores, pegava manga, eu comi manga aqui, eu comi abacaxi aqui, eu comi banana daqui, macaxeira daqui. Macaxeira dava aqui? A gente plantava lá atrás, porque tem a feira, né? Aí sobrava algumas raízes. Rapaz, dia de segunda-feira, a gente vinha pra cá, de manhã, logo depois de armar a barraca, e quando não tinha aula, eu gostava de andar ao redor. Eu encontrava muitos bens materiais, cartão de crédito, bolsa, dinheiro, mas sabe o que eu encontrava? Eu me lembro que eu peguei umas 3 galinhas aqui. 3 galinhas. Galinha. Porque eu acho que fugia de lado. Pô, aqui era um campo fértil, né? De tudo, cara. Tanto um campo espiritual quanto um campo material. Era maravilhoso. E aí, Natan, quando a minha colega de trabalho faleceu, eu fiquei muito triste, porque era uma amiga muito querida nossa. E eu entrei, acendi a minha vela, segunda-feira, era 8 horas da noite. E eu pedi a Deus que iluminasse ela. E eu pedi desculpa para ela porque eu não tinha visto. Não fui no velório dela. Quando eu tô saindo para me despedir do Soledade, eu sinto aquele arrepio
aqui pro lado esquerdo, um vento frio, muito forte. No mesmo dia do No falecimento mesmo dela? dia. Ela faleceu no sábado, foi enterrada no domingo, e eu soube na segunda-feira. Quando eu tô saindo do cemitério, eu sinto esse frio, aí eu olho para cá. Por incrível que pareça, eu vi ela saindo daqui, atrás desse túmulo, caminhando, serenamente olhando para mim. Saiu dali? Daqui de trás, ela saiu, veio caminhando, olhando para mim. Eu olhei e comecei a chorar, pedindo desculpa para ela. E ela só balançando a cabeça. Seguiu, entrou para ali, para trás. Aí eu senti coragem, fui lá, não estava mais. Aí eu voltei pro cruzeiro, acendi outra vela, orei e pedi desculpa para ela, para Dilma. Eu nunca esqueço. Ela tava de calça leg preta, com uma camisa vermelha de manga. A mesma roupa que ela tava quando faleceu. Só para o pessoal entender, tu vistes ela aqui, acho que por causa da tua ligação com o cemitério, mas não se sepulta ninguém aqui, oficialmente, desde o final do século XIX, não é isso, Rogério? Isso aí, o cemitério durou só 30 anos, mas se estendeu um pouquinho mais, porém, alguns, pelo que eu estava conversando com ela, ainda recebiam gestos mortais e ainda se colocavam aqui. Não se sabe o porquê que isso acontecia, porque não pode, já que já terminou e foi uma questão de tombamento, então não poderia mais ter esse acesso para receber esses novos ossos, até porque já tinha outras necrópolis aí em funcionamento. A parte fisiológica, material dos corpos, não se permanecia mais aqui. Mas o Campo Santo é muito forte, a energia é muito forte. E ela foi sepultada onde, a tua amiga? Foi no Santa Isabel. Santa Isabel. Que não fica longe daqui. É no bairro do Guamá, que acho que de carro vai dar uns 10 minutos no máximo, né? E eu falei para minha avó, né, a situação da minha avó, né, na época não vinha mais para cá, pela idade, e a minha avó também chorou muito, né? Antes da Dilma, Rogério e Natan, teve do Espirro. Eu não gostava muito dele, porque ele era meio carrasquinho, tal, mas que Deus tenha a alma dele. Espirro, porque ele era muito afoito, tinha um jeito carrancudo, ele era muito amigo da minha avó, não meu. Careca, era cearense, nada contra os cearenses, tenho muitos amigos cearenses, mas ele era cearense, daquele caba da peste. E ele não gostava de mim porque eu era muito travesso, eu era moleque, ele faleceu em 2004. E eu era um moleque travesso, eu subia nas mangueiras, pegava manga, jogava pedra nas mangas, e ele não gostava, porque podia danificar os túmulos. E hoje eu entendo que ele estava certo. E ele fumava muito e tomava muito café, até que ele bebia muito. Foi encontrado um morto aqui. Dentro do cemitério? Dentro do cemitério. Né? Como ele morreu aqui dentro, não se sei. Não se sabe. Passou-se os meses, a minha avó ficou muito, muito triste, porque era amigo dela. Eu dizia para a avó, avó, deixa para lá, esquece. Desde segunda-feira, de manhã e à noite, Natan, eu vinha fazer o retorno pelo Soledade. E encontrava muita coisa legal. Dinheiro, muito dinheiro. Bolsa, ladrão, vagabundo, roubava, jogava para cá. Eu via muito isso também. Via também? Via. Tu via bolsa aqui dentro? Bolsa, via. Quando eu vinha da faculdade, que eu tinha que pegar ônibus, que eu estudava aqui próximo, e às vezes eu tinha que pegar ônibus ali, ó. Aí eu via até mesmo as grades arrancadas, né, depredadas, aí eu via muitas bolsas, muitos documentos no chão. Tô falando de grades, essas grades eram fáceis de tirar. Fáceis, isso. Muito, e fácil de vender em ferro velho. Tinha cada buraco nas grades. Que a gente assim, passava tranquilo. Dava pra passar. Só que eu ficava com medo, claro. Eu, mais jovem, né, eu disse, eu não vou entrar. Porque era escuro. Eu tinha vontade de entrar, mas ao mesmo tempo, aí eu não vou, né. Não conheço. E aí, tu viste aí eu andando, a aparição dele aí? Andando, quando chegou no final, eu vim dando a minha avó, olha, toma cuidado com cobra, essas coisas. Ali atrás havia um galpão aqui. Eles guardavam até coisas de trabalho, carrinho de mão. Pessoal da feira, de feira. A entrada era pra... Tá. Isso. Quando eu via sair de lá ele, mano, eu corri pra cacete, corri. Calma. Ele saiu da onde, rapaz? Lá o espírito dele? Do galpão. O espírito dele? Saiu. Ele saiu assim. Mano, eu deixei, foi o saco da manga com bolsa e corri pra frente. Cheguei com a minha avó, chorei com ela. Ela, que foi? Vó, eu vi o espírito do espírito. Aí a minha avó me esculhambou. Tu tava mexendo com ele, ele tava quieto, o que foi fazer? A minha avó, onde foi? Eu disse, eu não vou. Onde foi? Depois de conversar muito com a minha avó, a gente foi lá atrás e mostrei pra ela.
E ela acendeu uma vela lá pra ele. Ela acendeu uma vela? Oh, meu Deus. Tua avó era sábia, né? Ah, minha avó era sábia. Minha avó sinto uma falta tremenda dela. Não tem noção. Dos irmãos. Tem gente. Olha, colocaram no azulejo. Legal. Legal. Tinha uns pedaços aqui, Rogério, de azulejo. Aqui, esse aqui era aberto pela parte daqui. Este aqui. A desembargadora que eu falei acendia a vela aqui. Aqui por dentro. Eu acendi a vela, né? Aqui por baixo. Que era uma forma das pessoas pedirem. Mas que bacana, colocaram azulejo aqui. Aqui de tarde. De tarde era fresquinho. Era aqui que eu vinha dormir. Cadê? Aqui. Aqui eu cheguei a conhecer a tataraneta. De quem? Daqui, desse túmulo. Ele tá virado. Ele tá E virado, ela vinha né? aqui, uma senhora bem velhinha, e muito granada, que ela vinha com segurança, com carro. Depois a gente vai olhar lá. Mas o coronel que tu vistes é aquele ali? Sim, Coronel Gurjão. Na verdade, eu não sei se era ele, mas uma tarde de segunda-feira, Ah, eu vim pra cá, eu tava de férias, eu trouxe uns papelões, eu fui tentar deitar ali. Quando eu vi, apareceu uma figura de um militar. Quando eu entrei, né, porque que era aberto, abri a porta e eu vi a figura de um militar. Eu entrei, moleque, botei bem aqui o papelão, vou dar um cochilo de 40 minutos, depois da sexta a gente gosta de dar. E Rogério, na hora que eu tô me deitando, aparece bem aqui, assim, de braço cruzado, olhando pra mim. Eu não vi o rosto, mas era vestido de militar. tu achas que era Era esta Era pessoa que ele. está sepultada aqui? Sim, Que é Sim. o general Hilário Maximiliano Maximiano Antunes Gurjão. Gurjão. Nascido em 1820 e falecido em 1869. Isso, relativamente novo. Assim, a Imer, que era a antiga antecessora a ela, que era de museologia, ela falou que quando ela estava fazendo trabalho de restauração, inclusive colocando aquele busto ali, desse padre, ela estava subindo e quando ela se desequilibrou, ele, segundo ela, pegou na escada e disse: minha filha, você vai cair. Ele quem? O padre? Não, O... ele. Ele? General Gurjão. general. Caramba, cara. General. Sério? Foi. Pegou e disse assim: minha filha, você vai cair. Ela disse assim: ok, eu vou já descer. Nisso que ela desceu, quando ela virou, não estava mais. Aí foi quando ela se virou, ela viu o busto aqui, que era igualzinho ele. A aparição que salvou ela. Foi. E o que ela fez depois que ela descobriu isso? Aí ela disse assim: eu fiquei da tua cor. Fiquei da tua cor, não sabia nem. Aí eu fui procurar para ver se não tinha segurança, se era de repente alguém parecido. Não tinha ninguém. Só estava eu, os dois colegas lá na frente mexendo com os outros túmulos e eu aqui. Porque eu tinha que fazer alguma limpeza, alguma cariação, não sei. Mas ela falou assim: eu estava nesse busto, subindo a escada quando ele. Eu ia cair realmente, Rogério. Eu ia cair quando eu vi alguém pegou na escada. Nisso que eu olho, ele vem e fala para mim: minha filha, você vai cair. Aí eu disse: tá, eu vou descer. Quando ela desceu, quando ela olha, não tá mais. E ele apareceu para ela todo paramentado, assim como Todo. apareceu para o João? Todo. De farda, uniformizado, que ela achou estranho, porque ela não viu ninguém vestido daquele jeito, até porque é um uniforme antigo. Só que o mais interessante é que quando ela virou para estar procurando alguém que pudesse estar trabalhando aqui, ela viu a figura do busto. Tu lembra do horário? Ela te falou do horário? Ela falou que era por volta de 9 da manhã, 9h30, Cara, 10 horas. cedinho. Cedo. Ela disse assim que talvez até para eles assim, acho que não tem esse horário para aparecer, né? Mas eu achei muito interessante o relato dela, porque até ela deva também ter esse dom de ver, né, de perceber, principalmente trabalhando num lugar onde é tão energético, né? E por falar em energia, e por falar em visão, já vi gente aqui, perto da Agora? gente, agora.